Existe uma relação direta entre a redução tributária e a fiscalização tributária? Quais são os problemas que você pode ter de fiscalização num processo de redução tributária? Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar vários aspectos importantes aplicados a infoprodutos que você não pode deixar de considerar. Então fique comigo nesse vídeo para você poder ter esse conhecimento. E também, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, porque isso é muito importante para que você possa ter ali os nossos conteúdos pontuais que vão ajudar você a ter sucesso no mercado digital, tá bom? Vamos lá. A redução tributária, ela se faz necessária em algumas situações. Por exemplo, você está pagando uma carga alta tributária quando você poderia pagar uma carga menor tributária por conta de alguns fatores. Às vezes, por exemplo, você pode mudar ali o tipo jurídico da sua empresa, você pode mudar o modelo de tributação dessa sua empresa. Existem alguns aspectos a serem considerados. Normalmente, essa redução tributária vai acontecer quando você escala as vendas do seu produto digital. Quando você está numa fase ainda muito inicial, normalmente você não tem ali a possibilidade de ter uma redução tributária. Por exemplo, você acabou de sair do MEI, está faturando 10 mil por mês, 120 mil por ano. Poxa, o faturamento é relativamente pequeno. Claro que pode ser bacana para muitos, mas assim, quando a gente olha para o mercado digital, isso é um faturamento relativamente pequeno e você tem muito poucas possibilidades de você pensar numa redução tributária. Então esse é um fator a ser considerado. Agora, você começou a faturar mais alto, aí as possibilidades vão aumentando. E os estudos tributários se fazem necessários para entender se você pode, por exemplo, fazer uma composição melhor de produto. Talvez, por exemplo, ter um e-book junto com um produto digital de entrega de curso, por exemplo, tendo uma correlação condizente com uma realidade, porque existe também aquela redução tributária que é uma redução tributária fictícia. E esse é um fator que você precisa considerar. Que quando você faz uma redução tributária fictícia, a fiscalização tributária ela é praticamente certa. Praticamente certa. E a gente vê uma mudança comportamental daqueles que aderiram a uma redução tributária fictícia, muitas vezes alegando que não sabiam que se tratava de uma situação como essa, ou muitas vezes estando plenamente cientes ou reconhecendo que estavam plenamente cientes, porque simplesmente alegar, se está uma coisa, por exemplo, que está irregular, e você alegar que não sabia, convenhamos que as coisas não são muito bem assim, né? Ninguém aqui é bobo. Então, estando ciente, mas tendo ali, encarando as coisas da seguinte forma, imposto é roubo, pagar imposto para quê? Todo mundo está fazendo dessa forma. E agora nós temos, por exemplo, a modalidade do e-book que foi colocado como a nova possibilidade tributária que nós temos de redução, e a galera está indo em peso para essa nova funcionalidade como uma maneira de reduzir tributariamente, quando na verdade não existe essa maneira da forma como as coisas estão sendo colocadas. Existe sim uma composição de produto digital com o e-book de fato, mas não na proporção como está sendo colocado. É pegar um infoproduto inteiro de curso e simplesmente transformar ele num infoproduto de e-book e, consequentemente, ter ali uma imunidade e ter uma redução significativa na parte tributária. Isso vai dar problema. E aí a gente vê o comportamento, e por que eu posso falar que a gente vê o comportamento? Porque nós temos casos recentes na Tactus de clientes que foram fiscalizados, a gente vê completamente a diferença comportamental daquela mesma pessoa que no primeiro momento estava buscando uma redução tributária ou uma ilegalidade tributária total, e se vê numa situação, por exemplo, de ter sido pego pelo fisco, o comportamento completamente muda, entendeu? Porque se torna uma situação de medo, uma situação de apreensão. E aí você vê, por exemplo, que essa mesma pessoa que não, eu não preciso pagar imposto e tal, imposto é roubo e tal, na hora que tem que falar com o fiscal, não quer nem falar com o fiscal, porque não consegue sequer falar com o fiscal, porque fica num estado de nervosismo tão grande diante dessa situação que não quer nem falar com o fiscal. E, obviamente, joga para a contabilidade, que a contabilidade, obviamente, tem ali condições de falar como uma pessoa, como um advogado falaria, por exemplo, ali para o seu próprio cliente. Às vezes é muito mais fácil do que ali o próprio cliente falar e tudo mais, numa situação jurídica, fazendo ali esse paralelo, a gente tem uma clareza em relação à facilidade que nós temos de lidar com o fisco, porque já lidamos com isso há muito tempo. Tá, mas o que você precisa entender, né? Você precisa ter uma relação
onde você vai ter uma condição tributária real que seja segura para o seu negócio? Ou que tipo de risco você está previamente a fim de tomar, tá certo? Por exemplo, você quer ser agressivo num planejamento tributário, mesmo sabendo que esse planejamento pode cair por terra. Você tem condições de se defender judicialmente se tiver algum tipo de problema. Como ficaria, por exemplo, a relação do seu nome no mercado, caso, por exemplo, você caísse num processo de uma atuação absurda, né, por parte do governo, de um órgão específico, uma operação sobre o mercado digital, e o seu nome estivesse lá no meio, por exemplo, como é que ficaria a sua situação perante a marca que você construiu? São muitos fatores que você precisa considerar. E outra, se chegar na hora do vamos ver, você ficar naquele medo também, o que você ganhou com isso? Então, às vezes é muito mais tranquilo para você dormir realmente colocando a cabeça no travesseiro sem ter essas preocupações, mesmo você tendo um custo maior agora, mas você vai ter uma economia no futuro. Por que economia? Porque no caso de uma fiscalização, onde vai descaracterizar, por exemplo, uma redução tributária como não sendo condizente com a realidade, no caso de uma fiscalização, você vai ter uma situação onde você vai ter uma multa mínima de 75% sobre o valor não declarado, ou o valor que houve uma situação como essa, onde foi descaracterizado aí essa redução. Sobre o faturamento nessa condição, e não sobre o imposto devido. Então isso coloca você numa situação onde o seu imposto vai ficar muito mais alto, porque a alíquota máxima que nós temos nos mercados hoje está em torno de 17%. Então quando você compara 75%, é um absurdo muito grande. Então é um comparativo entre você pagar isso que você nem pagaria 17%, por exemplo, na maioria dos casos, só que escalou muito o seu negócio, vai ter uma alíquota maior. Você consegue se ter uma alíquota muito mais condizente que isso. Eu estou apenas dando um exemplo de uma alíquota máxima, mas você consegue ter uma alíquota mais condizente que te dá segurança jurídica para o seu negócio digital. A grande verdade é, pagando um pouco mais de imposto, tá, que somando no ano, claro, pode dar um carro no final? Pode dar, também. Mas você vai ter um carro a menos, mas você vai ter segurança jurídica, você vai ter despreocupação e você não vai carregar um passivo ou um risco tributário para os próximos 5 anos à frente. O que pode ser até mais do que isso, dependendo da situação, porque existe o tempo de processamento e vai contar o ano fechado. Ou seja, então a gente vai ter o que aconteceu em 2020 contando a partir de 2021. Isso vai se perdurar. E isso vai te trazer um problema. Então você vai ficar naquela situação, tá, mas e se der uma merda, se der um problema, o que eu vou fazer? Pois é, você não vai se preocupar com isso se você efetivamente tiver ali um controle tributário eficaz. Então, o que fazer então para você não ter esse tipo de problema e você ter uma redução tributária? Vou te dar algumas dicas práticas para você. A primeira dica é você ter alguém que possa te auxiliar. Que possa te auxiliar na real, que possa jogar limpo com você e possa dizer o seguinte, ó, fulano, você pode sim pagar menos imposto, mas para você pagar menos imposto a situação é essa aqui. Você tem que fazer isso aqui, tem que seguir esses procedimentos aqui, precisa tomar esses cuidados aqui e tudo mais. A segunda dica é você não cometer erros básicos. Nós vemos erros básicos como falta de emissão de nota fiscal, falta de comprovação de movimentações, falta de uma conversa, de um alinhamento claro com o contador. A gente é uma empresa especializada em negócios digitais, atendemos mais de 1.500 negócios digitais. Eu vou falar uma coisa para vocês, com plena condição de poder falar isso na real para vocês. Vocês muitas vezes se enrolam na parte documental e isso complica o serviço que pode beneficiar vocês, que é a contabilidade. Porque é natural, às vezes está muito focado em tráfego, focado na estratégia do negócio, focado e não olha para essa parte burocrática e se enrola em coisas simples, como por exemplo, liberar uma informação bancária, como um extrato bancário, num formato, por exemplo, específico ali de arquivo, como o arquivo FX, por exemplo, uma coisa muito simples. Em ter uma automação de nota fiscal rodando e você não se preocupar com isso, às vezes se enrola nesses fatores, entendeu? E aí, consequentemente, você depois lá na frente começa a ter problemas, porque a sua contabilidade pode não estar em dia, você pode ter deixado de pagar algum imposto de forma adequada, ou muitas vezes você vai para um lançamento e vai faturar 7 dígitos, quando depois vai pensar no planejamento tributário, quando depois que o lançamento aconteceu, porque não parou antes, já tem uma previsibilidade de que vai faturar bem, porque eu sei que vocês estão investindo muito bem. Então você já tem uma previsibilidade de ROI envolvido naquele trabalho que você está fazendo. Ou seja, você botou 200 mil de tráfego, você não vai botar 200 mil de tráfego para faturar 100 mil reais, né?
Ninguém é idiota para fazer um negócio desse. Então, consequentemente, você já tem uma visão de que esses 200 mil pode render 500, 600, 700 mil de faturamento ou até mais. Então, você precisa pensar estrategicamente no seu negócio. E ter essa comunicação com a contabilidade, que conhece de negócios digitais, é fundamental. Então, ao lidar nessa relação, considere esses aspectos aí, porque isso vai fazer uma grande diferença. Ou seja, você não precisa ter problema com o fisco. Você só precisa ouvir o que a gente fala para você, seguir as nossas orientações e você realmente vai conseguir ter tranquilidade tributária. E aí aquela redução tributária ela pode de fato acontecer sem que gere um processo de fiscalização tributária, tá bom? Muito sucesso para você. Se você não está inscrito, se inscreve agora, deixa o seu like aqui e nos encontramos no próximo conteúdo.